compartilhando a tela. E aí a gente já começa a apresentação do grupo de laminação. Beleza. Tá todo mundo enxergando Pode aí? começar? Pode sim, gente. Já tá rolando aqui. Bom, boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre laminação. A gente é composto por mim, Washington, Nicolas e Diogo. Pode passar. Bem, de maneira geral, o processo de laminação ele consiste na conformação de um material que já foi envasado, e essa conformação é feita através de pressão entre dois rolos onde o material vai passar. E o material vai tomando o formato desses dois rolos. Ele pode ser realizado a quente ou a frio, esse processo. E o que tem que se atentar quando você vai fazer esse processo é a tenacidade do material e a dureza do material, que eu vou explicar mais na frente por quê. Bom, podemos dividir em dois grupos praticamente, quente e frio. O quente a gente chama de quente porque é superior à temperatura de recristalização. Recristalização é a metade da temperatura de fundição do material. Então, se o material se funde a 1000 graus, a gente vai estar usando uma temperatura acima de 500 nessa etapa. E o a frio é a temperatura ambiente. Como esquentamos o material, a gente pode conseguir diferentes geometrias do produto, assim, tipo trilho de trem, vigas em formato de I, etc. Normalmente o processo a quente precede o a frio. Tem menos, não precisa de tanta força na hora de realizar o processo, comparado com o a frio. Tem baixo acabamento superficial e alta resistência e maleabilidade. O a frio, você não consegue reduzir tanto a espessura da lâmina como você consegue no quente. Tem maior resistência comparado ao quente, gasta mais energia porque você não está esquentando o material, então é tudo mecânico mesmo, físico. Tem um acabamento bom ou ótimo, gasta mais porque gasta mais energia, e você tem maior controle e precisão. O contínuo não deixa de ser o frio, só que são vários rolos ligados em série, cada um desgasta um pouquinho, e no final você tem um resultado parecido com o quente. Aqui a gente colocou um esquema, basicamente como funciona cada um. Aqui tem um forno, o material entra, é esquentado, passa pelos cilindros, sai na espessura que a gente deseja e depois é resfriado por ar comprimido. Aqui o frio é basicamente a mesma coisa, sem haver o aquecimento do material. E o contínuo são vários frios em sequência, assim, basicamente. Cada um desgasta um pouquinho e no final a gente tem o que a gente quer. Você pode classificar eles conforme a cinemática do equipamento. Quando está perpendicular o eixo dos tambores com o eixo do material, é longitudinal. Quando estão paralelos os eixos, a gente chama de transversal. E quando cada um está apontando para um sentido, a gente chama de oblíquo. Bem, como eu já tinha dito anteriormente, a gente tinha que se atentar à dureza e à tenacidade do material. O que acontece quando o material não tem uma tenacidade boa, não tem uma conformação boa, uma conformação plástica boa de deformação? Ele vai acabar quebrando, como é o caso, por exemplo, do ferro fundido, que é uma liga de metal com alta concentração de carbono, e quando você tenta fazer a laminação, você acaba quebrando ele. Geralmente, esse material, para ele ser trabalhado, ele já vem pré-fundido em algum formato específico. Outro ponto interessante é a dureza do material, que nem eu falei, se o material for muito, muito duro, ele vai acabar fletindo os rolos de laminação e vai acabar quebrando a máquina ainda. Passar? Pode passar. Ah, não, calma aí, eu esqueci de falar do final. Então, só fechando o que o Nicolas já falou agora do formato de laminação. Geralmente, laminado em chapas, né? Lâminas.
Só que também tem variações, como vigas, trilhos de trem, também tarugos, que são os utilizados para usinagem, tornos mecânicos. Pode passar agora. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Vou falar um pouco das forças da laminação. Bom dia. Cada cilindro entra em contato com essa chapa pelo arco AB, como está aí na imagem. Esse arco é chamado de arco de contato. Para a gente diminuir a altura e espessura da placa sem alargar, é preciso que ela se alongue no sentido de giro do cilindro. Para isso, a velocidade tem que ir aumentando da entrada até a saída, para não ter qualquer deformação para nenhum lado que a gente não queira, além do alongamento. O único ponto em que a velocidade do cilindro e a velocidade da placa são iguais é no ponto neutro, chamado de ponto neutro no ponto D, ali na figura. Entre o ponto A e o ponto D, o movimento da placa é mais lento que o cilindro, fazendo o atrito atuar no sentido de arrastar o metal no sentido de giro. Depois desse ponto D, a placa é mais rápida que o cilindro. Desse jeito, o atrito se inverte, o ponto da saída da placa. Dessa forma que ocorre o alongamento dela, sem ela sofrer deformação para nenhum lado, somente o alongamento. Pode passar esse slide. Pode passar o slide, Nicolas. Aí, valeu. Falar os tipos de laminadores. Os mais simples são o duo, o trio e o quadro. No duo, são 2 cilindros, um embaixo do outro, que podem ser revertidos. Como vocês podem ver na imagem A e B, no A ela está indo só da esquerda para a direita, não é revertido, mas no B esse cilindro pode ser revertido, entrando ou saindo. No trio, na imagem C, são 3 cilindros, um embaixo do outro, que não podem ser revertidos. Porque, por exemplo, se o cilindro está entrando, se a placa está entrando nos 2 cilindros superiores, ela tem que sair do outro lado no sentido inferior, no cilindro inferior, porque senão o sistema trava, então não pode ser revertido. Um entra e o outro sai para o outro lado. Na imagem D a gente tem o laminador quadro. Esses laminadores servem para afinar ainda mais a chapa. Para isso a gente precisa de um cilindro com um diâmetro muito pequeno. E quando o cilindro é muito pequeno, ele pode fletir, pode sofrer um movimento. Para não acontecer isso, tem que ter 2 cilindros de apoio. Como vocês podem ver, tem um cilindro embaixo e um cilindro em cima, de apoio para esses cilindros menores. Depois, um laminador mais raro, que é o Sandemir, que são para chapas ainda mais finas. E como é muito fino, precisa de muito laminador de apoio, muito cilindro de apoio. Vocês podem ver, além do cilindro em contato com a chapa, tem mais 5 de cada lado de apoio, só para garantir que não ocorra pressão. Tem também o laminador universal, que lamina horizontalmente e verticalmente, os 2 lados. Mas os mais comuns é o duo, trio e o quadro. Pode passar. Falar um pouco de como a gente consegue um produto plano. A gente primeiro tem que aquecer um lingote de metal e passar por um laminador de desbaste, transformando ele numa placa, uma chapa. A placa é reaquecida, aquece ela de novo e passa por um outro laminador que quebra a camada de óxido, que forma nesse segundo aquecimento. Depois ela é levada para outro laminador para diminuir a espessura e aumentar a largura. E por último, ela passa por uma série de laminadores com o objetivo somente de afinar, ainda mais essa placa, até a espessura que a gente queira. Depois essa chapa final é enrolada em bobina, e como vocês podem ver, ela fica bem fina mesmo, o metal é enrolado por bobinadeiras. E é isso. Obrigado, pode passar, Nicolas. Aqui a gente colocou 3 imagens também, só para falar. Essa Novelis é uma multinacional, e essa LMP é uma aqui brasileira, que fica em São Paulo. Laminação metálica paulista, acho. Aqui a gente colocou uma imagem bem didática, na verdade, de como funciona cada processo certinho, sabe? Que formato de tambor forma que formato de peça. Tem uma aqui, quando é oblíquo, sai um parafusinho, transversal, vigas e etc. Até um tubo aqui. É isso, muito obrigado. Obrigado.
Beleza, gente? Obrigado pela apresentação. Vou passar a palavra agora para os alunos. Alguém ficou com dúvida, pessoal, da apresentação deles? Tranquilo, sem dúvidas, pessoal. Eu tenho alguns pontos aqui que eu queria perguntar para vocês. Teve um ponto onde vocês explicaram ali o processo de laminação, que você tinha, como é que fala? Você tinha 2 roletes, aí uma hora você explica que a placa ela tá mais lenta do que o rolete no ponto A e mais rápido do que o rolete, da mesma velocidade que o rolete no ponto D. Isso, nesse slide aí mesmo. Aí na figura tá um pouco ruim de ver quem que é o ponto A, quem que é o ponto D, quem que é o ponto N. Vocês podem indicar isso daí pra gente? Ah, claro. Nicolas, você consegue indicar? Que eu vou falando? Consigo. Tá todo mundo vendo mal aqui? Uhum. O ponto A é aquele ponto mais em cima, ponto superior. Uhum. O ponto D é o intermediário. Esse é o ponto neutro, em que a velocidade é igual. E o ponto B é o último ponto ali, que tá... É o último ponto de contato ali, né? Isso. Isso. Então eu queria tocar nesse ponto justamente para o pessoal entender um pouco melhor o processo de laminação, que é o seguinte... imagina que a gente consegue traçar aqui antes da entrada no laminador, como se eu traçasse uma fronteira aqui antes da entrada nos roletes e uma segunda fronteira aqui depois que o material sai dos roletes. Qual que é a relação que a gente tem entre essas duas fronteiras aí? A relação que a gente tem é que a gente deseja que o mesmo volume de material que está entrando seja o volume de material que está saindo. Tá certo? Por que isso? A gente tem que levar em consideração que o metal ele é compressível, né? E se a gente comprimir o metal, ainda mais se estiver quente, a gente corre o risco, por exemplo, de gerar tensões internas nesse metal. Então eu estou fazendo um processo aqui que é um processo de laminação que, se vocês lembrarem do seminário da aula passada, ele é muito parecido com o processo de forjamento. A diferença é que no forjamento, se for a quente, no forjamento você tem impactos na superfície da peça que está sendo forjada, e na laminação a gente não tem bem o impacto, a gente tem uma força de contato alta, mas a gente tem a compressão progressiva do material, sem impacto, né? Então, como semelhança, quando você faz a laminação, você pode obter um material que tem uma rigidez, que tem uma dureza mesmo superficial um pouco maior do que a dureza desse material dentro da onde você está fazendo a laminação. Isso pode ser ruim porque você pode criar uma tensão interna no seu material, e se você não tratar essa tensão interna, você pode gerar trincas e tudo mais. Então, a gente quer que o mesmo volume de material que entra na laminadora saia da laminadora, para a gente conseguir garantir que eu não estou criando tensões internas no material, né, para evitar essas trincas, esses defeitos. E aí, para isso acontecer, começa a ficar um negócio parecido com aqueles problemas de mecânica dos fluidos que vocês vão ver mais para frente. Então, mais ou menos vazão de material que entra, vazão de material que sai. Se eu tenho uma área de seção transversal maior aqui, nessa porção antes do laminador, eu tenho que ter uma velocidade de material menor entrando do que a velocidade V1, acho que é V1 que ele colocou aqui, né, na figura, que é a velocidade do material que está saindo aqui, ó. Então, esse fenômeno do achatamento do material sem que você aumente a largura dele,
e sem que você comprima o material também, que explica esse aumento de velocidade da velocidade do material que entra na laminadora para a velocidade do material que sai da laminadora. Dá para entender bem, pessoal? Professor, e o cilindro, ele só pode ser feito de aço ou ferro fundido? Não necessariamente, você pode ter cilindros de diversos materiais, né? Mas o que é a principal característica do cilindro? Ele tem que ter uma dureza superficial muito alta. Então, normalmente esses cilindros eles são temperados, né? Você tem uma têmpera superficial aqui para que ele consiga comprimir o seu material sem que você tenha um desgaste excessivo do rolete. Mas foi como o Washington falou também, né? Quando o material é muito duro, você acaba danificando o cilindro, né? Danifica sim. Quando o material é muito duro, a menos que seja uma necessidade muito grande, a gente não faz laminação, a menos que não tenha muito jeito, né? Mas normalmente a gente, para esse tipo de processo ou trefilação, outros processos assim, a gente acaba escolhendo materiais que são um pouco mais dúcteis, assim, que é mais fácil de trabalhar. Beleza, pessoal? Se estão findadas as dúvidas aí, então eu agradeço ao grupo pela apresentação bastante bacana, bastante completa, e vou pedir agora pro grupo de trefilação, inclusive foi o exemplo que eu citei aqui sem querer, que é o grupo do Guilherme, Leonardo de Godoy e Vinícius Filetti. Vou pedir para vocês começarem a apresentação. Boa tarde, professor. Boa tarde. Pode compartilhar a tela aqui? Pode, fica à vontade. Tá certinho o slide aí? Uhum. Tá. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu grupo é o grupo de trefilação, né? O grupo E. Ele é composto por mim, Guilherme Tavella, o Leonardo Godoy e o Vinícius Oliveira. Bom, primeiramente o que é o processo de trefilação, né? Bom, o processo de trefilação ele é um processo mecânico de conformação plástica do material, já que durante o processo o material ele vai sofrer uma deformação plástica. Essa deformação a gente vai ver um pouco mais de detalhe nos próximos slides. E como que é esse processo, basicamente? Bom, basicamente ele é um processo de... o processo de trefilação ele é geralmente realizado a frio, e ele consiste em ter uma matéria-prima sendo puxada através de uma matriz. Essa matriz ela é denominada fieira, ou trefila também. Ela tem um formato de canal convergente, ou seja, como a gente pode ver na imagem abaixo, o fio ele sofre uma força de tração. Essa força faz com que, de forma indireta, o material aumente seu comprimento e também diminui sua seção transversal. A principal aplicação desse processo produtivo é a fabricação de fios, como fios de instalações elétricas, arames para construção civil, e também é possível a fabricação de tubos e barras para diversas aplicações. Lembrando que esse processo também ele é extremamente preciso e ele é possível determinar o diâmetro do fio, né, com muita precisão, na escala de milímetros, além de ter uma resistência mecânica do material aumentada. Aqui. Bom, os materiais mais utilizados nesse processo de produção, ele tem umas características em comum, que são, todos eles são materiais muito maleáveis e dúcteis, como a prata, o ouro, algumas ligas de cobre, ligas de alumínio e alguns tipos de aço também, como aço carbono e aço inox.
Bom, a fieira ou trefila, ela é o componente mais importante desse processo, já que é ele que vai definir a seção transversal do fio e que vai garantir grande parte da qualidade do produto final. Bom, como a gente pode ver na primeira imagem, as fieiras são constituídas de um núcleo feito com algum material bem duro, como o carbeto de tungstênio ou diamante sintético. Esse núcleo precisa ser duro porque há um constante atrito entre a parede do núcleo e o fio durante esse processo, né? E isso é para evitar o desgaste prematuro da fieira e também garantir que irá ter uma deformação plástica do fio, né? E não da matriz. E como a gente pode ver na segunda imagem, existe um ângulo de entrada na fieira. Esse ângulo ele é necessário para que a matéria-prima consiga entrar facilmente na fieira e também permitir que tenha uma entrada de lubrificante. E a questão do lubrificante a gente vai tratar no próximo slide mais para frente. Aqui o ângulo de trefilação, que a gente pode ver na imagem ali também, é quando o fio realmente ele começa a entrar em contato com a fieira, né? E como esse fio está sofrendo uma força de tração, ele é puxado contra a parede da fieira, então aparece ali uma força de compressão que a parede exerce no fio, né? É essa força que vai deformar plasticamente o fio. Como esse processo é geralmente realizado a frio, ocorre o encroamento da peça. E mais para frente eu vou explicar certinho o que é o encroamento. Bom, aqui a gente pode ver alguns tipos de fieiras, né, que são utilizadas nas indústrias. A geometria das peças, né, feita por trefilação são bastante simples, né, podendo ser circulares, quadradas, retangulares e hexagonais. É muito difícil fugir desse padrão, né? E como a peça ela é tracionada e não empurrada em direção à matriz, né, que é o caso da extrusão, que a extrusão a peça é empurrada em direção à matriz. A gente não consegue ter uma peça muito complexa, né? E aqui a questão do encroamento, né? Bom, como eu disse lá no slide anterior, quando a parede da fieira comprime o fio, aparece um fenômeno chamado encroamento. E o que é esse fenômeno? Bom, como já foi dito, esse processo é geralmente realizado a frio, ou seja, é abaixo da temperatura de recristalização. Então, quando há uma deformação plástica do material, esse material ele vai sofrer uma modificação na sua estrutura cristalina, que a gente pode ver na imagem abaixo. Na imagem a gente percebe que a estrutura ela foi comprimida e alongada. Dessa forma, o material consegue obter uma maior resistência mecânica. Agora eu vi. Eu vou falar um pouco sobre os tipos de trefilação de barras, tubos e fios, que no caso está marcado como arames. As barras, depois da trefilação, elas têm um diâmetro padrão menor que 25 milímetros. Os arames, que são os fios, eles são divididos em comuns e especiais. Os comuns têm 3 medidas: fino, médio e grosso, que isso varia de 0,7 milímetros a 25 milímetros. E tem os arames especiais, que tem diâmetro menor que 0,2 milímetros. E os tubos tem uma variação de forma, então cada forma tem a sua medida. Pode passar a slide. Como funciona a trefilação em barra? Você coloca a barra no suporte, onde fica a fieira, mostrada na foto anterior, e na saída do suporte fica o cabeçote de tração. Assim que a barra é introduzida na fieira, o cabeçote de tração faz a força tracionando e com isso ele faz a
ele faz a ação da trefilagem. Pode passar o slide. Na trefilação em tubos é basicamente igual à trefilação de barras, porém pode ser usado mandril ou bucha. Sem o mandril é praticamente o mesmo processo da trefilação em barra, e com o mandril, aonde ele está fixo ou flutuante, o tubo não sofre a deformação naqueles pontos. E a trefilação em fio, ela é composta por 2 fieiras e 2 blocos e um trio de roldanas, onde o fio entra pela primeira fieira, passa pelo bloco 1, passa pelas 3 roldanas e passa pela segunda fieira, terminando a trefilação. Eu vou falar sobre a lubrificação do processo, que é uma parte bastante importante, né? Porque senão pode ocorrer várias avarias no resultado final do produto. A lubrificação é importante para poder reduzir o atrito entre o fio e a fieira. Ela diminui o desgaste da matriz também, e a força necessária para tração, que vai acabar desgastando mais a máquina, né? No caso. Pode passar o slide aí. Aqui são alguns defeitos que ocorrem, né, durante o processo da trefilação, podendo ser causados ou não pela falta de lubrificação. Aqui na primeira imagem a gente tem a fratura irregular com estrangulamento, que é possível ver que tem uma avaria na ponta. A fratura com risco lateral ao redor da marca de inclusão, que ela vai se arrastando ao longo da peça. A fratura com trinca, que a peça ela abre no meio. As marcas em V e as rupturas em forma de taça cone. Pode passar aí. Agora, as vantagens do processo de trefilação é que a trefilação é um processo extremamente preciso, como foi falado anteriormente pelo Guilherme. O acabamento é considerado impecável na peça, pois fica um acabamento muito bem polido, etc. E as propriedades mecânicas, elas ficam melhoradas no final do processo. A desvantagem já foi também citada, que é a limitação do formato do material, e não é um processo também muito versátil, né? Não permite muitas opções, né, do formato do material que vai ser colocado na máquina. Pode passar. E aqui, como já foi mencionado também, a trefilação é um processo que traciona o material para poder ter o resultado final. E a trefilação consiste nos processos de fabricação de barras e arames metálicos, aqueles fios de construção também e tal. Na extrusão, o material, ao invés dele ser tracionado, ele é empurrado e parte de uma força matriz, que dá uma força definida, dá uma forma definida para a peça.
Ou seja, ela não vai ser uma forma que igual na trefilação, que é tipo, só apenas um fio. Ela depende de um formato. A matéria-prima passa por um orifício metálico ou plástico e adquire a sua forma alongada. Bom, então é isso. Obrigado, e se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade de perguntar. Obrigado pela apresentação, gente. Passo a palavra para os alunos agora. Dúvidas, pessoal? Quem ficou com dúvidas aí da apresentação deles? Ninguém por enquanto? Bom, eu tenho algumas coisinhas interessantes aí que eu observei na apresentação de vocês. A primeira que é interessante é a seguinte: vocês chegaram a dar uma olhada em como que começa o processo de trefilação? Porque... Pode falar. Pode falar. Assim, aqui a gente deu uma olhada, o processo de trefilação, antes dele tem vários processos antes para deixar a peça que vai ser trefilada, né? Uhum. Deixar ela pronta. Tem o processo de decapagem, tem o processo que também usa o que já foi citado aqui a laminação, né? Uhum. Tem vários processos antes para preparar a peça para trefilação. Isso, exatamente. Acho que é legal deixar isso aí claro, porque assim, a peça bruta em si, se você imaginar que ela é só uma barra ou só um fio que vai diminuir de comprimento, a princípio ela tem que ser tracionada e ela não passa ali pelo trefilador, né? Então a pessoa fica imaginando como que eu faço aquela pontinha para conseguir puxar do outro lado. E aí você tem todo um processo que é feito na matéria-prima, no comecinho, naquela primeira seção da matéria-prima, para que você passe uma parte pelo trefilador. Normalmente essa parte ela é até descartada, ela não é mantida, né? E você passa ela para o trefilador e você prende ela naquela parte que vai, né, naquele carrinho que vai fazer a força, que vai puxar a peça. E é aí que você começa realmente a trefilação, né? Outra coisa que eu queria complementar da apresentação de vocês é aquela seção dos defeitos. Se eu puder ir para aquele slide dos defeitos, ali tem umas coisas muito interessantes. Aqui, ó, tanto essa fratura irregular com estrangulamento, que é a primeira, quanto essa ruptura em forma de taça cone, que é a última aqui, ó, elas são duas formas que elas vêm da tração excessiva do material, né? Então quando você traciona demais o material, você tem um efeito de redução da seção transversal do material, né? Então a área transversal ela vai diminuindo, ela forma esse bico aqui, até uma hora que ela é muito pequena e aí como a área diminui e a força que você está aplicando é a mesma, então a tensão aumenta aqui e você acaba por romper o material por tensão, né? Você tem esses dois casos aqui, e aí depende muito do que está acontecendo, mas normalmente falha em lubrificação ou você tem uma irregularidade de processo que acaba dando esse tipo de falha aqui. Aí você tem a fratura por inclusão, né? E a fratura por inclusão ela tem bem essa carinha mesmo aqui, ela forma uma trinca, ela acaba formando um risco lateral. Isso às vezes acontece porque o material encruado ele tem uma rigidez muito alta e às vezes ele se deposita na trefiladora. Então ele fica lá, ele vira como se fosse uma parte da trefiladora e ele começa a riscar a sua peça trefilada aqui lateralmente. É por isso que isso aqui acontece.
Depois tem a fratura com trinca, que vem do próprio encruamento do material, né? Às vezes encruou demais e o material ele não estava tão uniforme naquela seção ali, você acaba criando uma trinca, né? E acontece isso daqui. E esse último dessas marcas em V aqui, inclusive da fratura com marca em V, às vezes ele vem de um processo de torção do material. Então você acaba, pelo próprio processo, às vezes pela forma que o material entra na terfiladora, você torce o material e traciona. E aí quando você torce e traciona, você acaba formando essas marcas em V aqui e essas quebras aqui, ó, que elas têm exatamente essa carinha aqui. Se você olhar na vida real, isso aqui é uma quebra de material frágil por torção. Inclusive o dia que vocês tiverem acesso a um giz esses giz normal, sabe, de lousa, alguma coisa assim, você pode pegar o giz e torcer ele, e a torcer até quebrar. A hora que o giz quebrar, ele vai formar exatamente esse desenho aqui. Isso aqui é muito característico de quebra por torção de material frágil, tá? Então tem a ver com torção e tem a ver com o encruamento do material de vocês também, tá? Queria só adicionar isso daí porque eu acho tão interessante. Você olha para as falhas assim, e quando você conhece elas, fica fácil saber o que aconteceu, né? Mais perguntas, gente? Não? Tranquilo, então. Vou agradecer aí, pessoal, pela apresentação de vocês. Também foi uma apresentação muito bacana, bastante completa. E vou chamar agora, então, o grupo de metalurgia do pó, que é o grupo do Guilherme Breda, Henrique Codignoli e Matheus Van der Ven. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Podem, Posso compartilhar a tela? Pode, a hora que vocês estiverem prontos, pode compartilhar aí. Dá pra ver certinho? Tudo? Sim, tudo certinho. Ok. Então, eu vou começar aqui a apresentação. Eu vou começar falando sobre o processo mais por cima da metalurgia do pó. Mais para frente eu vou entrar em mais detalhes. Mas aqui. O processo de produção da metalurgia do pó é conformação porque consiste na confecção de material em molde. O processo, vem assim por cima, consiste na obtenção da matéria-prima, que é o pó, depois da compreensão desse pó para formar o comprensado verde, e depois um tratamento posterior chamado que é a própria sinterização, que também é outro nome para a metalurgia do pó. Boa tarde, gente. Agora, como segundo tópico, a gente vai falar um pouco das contraindicações que a metalurgia do pó possui. A gente separou 3 para explicar para vocês e eu vou começar por pequenas produções. Pode passar o slide aí. Bom, gente, primeiro eu vou começar definindo um pouco para vocês de pequenas produções. Por exemplo, uma empresa de pequeno a médio porte que não produz com tanta frequência. E como precisa de um lote específico, que não é barato, como a empresa não gira com frequência, todo o processo acaba saindo caro, que fica inviável para a própria empresa, né? Porque sem o molde você não possui a peça. E então, por esse motivo, pequenas produções não é indicado a metalurgia do pó. O próximo tópico de contraindicação são peças com grandes dimensões e peso. Essa talvez seja mais óbvia, uma vez que estamos limitados a uma prensa e um molde. E para produzir uma peça muito grande ou muito pesada, por exemplo, com mais de 50 quilos, acaba que não funciona como esperado. Porque
a prensa acaba que ela trabalha com eficiência e dessa forma a qualidade da peça em si não é boa. Uma vez que ela saindo do molde, ela ainda é uma peça frágil até passar pelo tratamento térmico. Então a qualidade estaria um tanto quanto defasada aí. E o próximo tópico é peças com acabamento específico. Pode passar aí. Como a peça é feita através da prensagem do pó por um molde, você vai ter a peça bruta ali, como você moldou ela. Então é contraindicado pelo fato de, como a gente está preso a uma prensa e um molde, não tem como você fazer um detalhe tão específico como um furo lateral ou uma reentrância interna, externa, transversal, que seria algo que precisaria de um próximo processo, como uma usinagem, sabe? Um processo extra fora da prensa. Já com esse gancho, a gente passa para o próximo tópico, que fica em geometria de peças. Em contrapartida aos detalhes mais precisos na peça, esse é um ponto positivo, porque se tem um molde, é possível ter a peça. E você pode fazer esse molde como você bem entender, porque basta você ter um molde da forma que precisa, sendo ele uma engrenagem ou um mancal, dentre outros, que a forja a prensa vai produzir. Então, você tendo um molde, você pode produzir de diversas formas diferentes aí a peça do processo. E pode passar para o próximo tema, que é o acabamento superficial de nível elevado. Bom, gente, como o Matheus explicou, o processo da prensa em si você pega o molde, o pó, e assim, um ponto da metalurgia do pó é que tem o máximo aproveitamento da matéria-prima. E o acabamento superficial de nível elevado é logo após você fazer a prensa e a peça em si passa pelo tratamento térmico, ela sai tão bem acabada que para você conseguir chegar no produto final, no que o referente quer, você não precisa mais de muito acabamento, pouco acabamento. Depois a peça já está pronta para ser usada e é isso aí por enquanto. Agora ele vai definir melhor para vocês o que é a metalurgia aí. Agora eu vou entrar em mais detalhes sobre as próprias etapas do processo. Como vocês podem ver, a metalurgia do pó consiste em basicamente 3 etapas. A obtenção do pó, que é a matéria-prima para o processo, a compactação do pó e a sinterização. A obtenção do pó temos basicamente 2 tipos principais, que é o mais usado. A atomização, que é a imagem que está aí, que consiste no metal fundido, sendo como se fosse, ele estivesse sendo espalhado como um borrifador por causa de um gás comprimido. E a eletrólise, que funciona no mesmo princípio de uma pilha química, que você coloca o metal que você quer no ânodo e está tudo numa solução e por causa da corrente elétrica ele começa a se desfazer e o metal começa a aderir o cátodo, que depois é limpado e consegue o pó. A compactação, como o nome diz, é basicamente isso. Você pega, a partir do que você obteve o pó, você coloca no molde e começa a pressionar na prensa. E desse processo, a gente tem a peça quase pronta, que é o compactado verde, que já está no formato certo, só falta o tratamento térmico, porque nessa fase a peça está incrivelmente quebradiça, que tanto é que precisa ser manuseada com cuidado. E a última etapa é a sinterização, que consiste no aquecimento da peça a uma temperatura de quase fundição do metal, porém não chega a isso. Esse processo você consegue tornar o limite dos grãos do pó quase que fundidos em si,
porém eles ainda apresentam a peça apresenta uma certa porosidade. Porém a peça é coesa e incrivelmente resistente, como o Henrique vai citar agora. Boa tarde. No produto final, ele fica um ótimo acabamento, né? Com uma alta resistência mecânica e grande dureza. Outra característica é a que o Matheus falou, que é a porosidade, que ela pode ser usada para fazer peças como um mancal autolubrificante. Bom, passando esse slide, saindo do geral e indo para o específico, falando agora sobre a matéria-prima, né? A matéria-prima mais usada são essas, né? O alumínio, o cobre, o ferro, o cobalto, o titânio. Elas podem ser usadas para fazer ligas, dependendo do material desejado pelo fabricante. Fazendo essas ligas, ela entra em uma relação de custo-benefício, né? A peça, dependendo da mistura, da liga que ela vai fazer, ela pode ficar mais barata, mais em conta, né? Agora, passando a voz para o Wander de novo. Eu vou falar da relação entre as etapas do processo. Basicamente, a relação das etapas consiste no fato que, quando eu estou obtendo o pó, dependendo do processo que eu estou utilizando, eu consigo uma geometria específica para esse pó. Essa geometria vai definir como que os grãos do pó vão estar em contato entre eles mesmos durante a fase da compactação, que aumenta o limite de toque entre eles. E isso vai definir como que o material vai sair depois da sinterização, quando o tratamento térmico você quase funde a peça, tornando ela uma peça coesa. E para finalizar, eu vou falar agora dos tratamentos superficiais. Como já foi falado antes, o processo em si consegue um tratamento superficial muito bom, que quase dispensa tratamento posterior. Porém, a gente pode separar os tratamentos posteriores de acordo com ou a categoria dele, ou característica específica que você quer que a peça tenha. O primeiro, a gente pode ter esses casos, que alteração superficial, infiltração, revestimento superficial, que consistem basicamente se você quer que a peça fique mais rugosa, mais lisa, ou se você quer que ela seja mais porosa, menos porosa, ou simplesmente quer que tenha alguma coisa cobrindo ela. E em relação à característica desejada, mas no caso, por exemplo, eu tenho a peça, porém eu quero que ela fique com uma aparência mais bonita, eu quero que ela realmente fique mais áspera, que as coisas deslizem mais sobre ela, que não deslizem menos sobre ela, se você quer que ela fique mais resistente. E em relação, basicamente isso. E acredito que essa foi a nossa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida. Vamos lá, pessoal. Dúvidas sobre o trabalho do pessoal aqui? Professor, na questão do molde que ele tinha comentado, é aquele mesmo esquema da... Desculpa, eu comecei a ouvir a pergunta e cortou aqui pra mim. Peraí, Que cortou também. cortou aí? Tá ouvindo agora? Tá, tô ouvindo. Sim, agora tá. Questão do molde, se é para pegar o molde, se é mais ou menos no esquema do processo de fundição. Em que sentido você diz? Sentido econômico ou No não? sentido de, eu preciso de um modelo e tal, para depender da Entendi. peça. Esse molde que eles estão falando, o molde de sinterização, o processo ele é um pouco mais parecido, o molde ele é um pouco mais parecido com o molde de injeção, né? Não é necessariamente um molde de injeção, ele é um pouco diferente porque ele passa pela prensa, né? Mas vamos dizer que pelo menos economicamente, financeiramente,
o obstáculo é o mesmo. Quer dizer, quando você manda fazer um molde desses, o seu custo, né, da matriz do molde é muito alto. Ele é muito caro para fazer. Então, quando você vai trabalhar com sinterização, você tem que trabalhar com um volume de peças muito grande, senão você não paga o molde. Então, não sei se foi bem essa a pergunta que você fez. Não, tá tranquilo, professor, foi isso mesmo. É isso, né? Mais perguntas, gente? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Pergunta do Saulo aqui, ó. Pastilha de freio e ferramentas de corte para torno são feitas com esse processo? Pastilha de freio, eu sei que tem algumas que são feitas com esse processo, sim, Saulo. E tem algumas que são feitas por depósito de material também, né? Quer dizer, como a pastilha de freio, ela tem componentes metálicos, mas ela também tem componentes cerâmicos, né? Então, o processo é parecido, você tem depósito de pó e material, e compactação e calor, mas o processo ele é um pouco diferente, porque como você envolve cerâmica, né, aí você tem que fazer um pouquinho diferente o processo, senão a pastilha ela fica muito quebradiça. Mas para pastilha de freio é assim. Para a ferramenta de torno, eu acredito que o processo seja parecido, mas eu sei também que ela não é feita por sinterização, tá? Pelo menos não sinterização comum, porque a sinterização ela deixa porosidade no material e essa porosidade é uma coisa que a gente não quer na pastilha na ferramenta, lá no inserto para torno, para fresa, né? As ferramentas de usinagem elas têm que ser muito duras mesmo. Então eu acredito que para a ferramenta para torno o processo seja um pouco diferente de sinterização. Beleza, mais perguntas, gente? Aproveitando o gancho que o Saulo fez uma pergunta aí, eu dei uma pesquisada, Saulo, sobre a pergunta que você fez na aula passada com relação à solda de ferro fundido, né? E eu encontrei algumas coisas. Realmente, o ferro fundido ele é um material difícil de soldar, ele não é um material fácil, e segundo quem solda ferro fundido, a gente tem uma chance de mais ou menos 50% do ferro fundido soldar corretamente ou não soldar, mesmo que você esteja fazendo o processo certinho, né? O que você usa, vamos começar pelo que funciona. O que funciona para o ferro fundido são eletrodos específicos para ferro fundido, né? E principalmente o eletrodo de níquel. Parece que tem um eletrodo que chama níquel 99 e esse parece que é o que funciona melhor. Tem um pessoal que faz solda TIG também para ferro fundido, mas aí o material de preenchimento da solda ele é um material muito específico que eu encontrei. Parece que existe material para isso, mas eu não sei dizer a composição exata do material. Me parece que é um negócio patenteado, eu não sei muito bem ao certo o que é, tá? E agora, por que na verdade, em boa parte dos casos não funciona? O ferro fundido, ele tem algumas propriedades aí que atrapalham no processo de solda, né? Uma delas é que ele não é muito dúctil, né? Ele é um material bastante duro e na hora da solda, apesar de você ter o material de preenchimento lá, você precisa que a superfície do material que está em contato com o material de preenchimento ela se torne dúctil com calor. Só que para o ferro fundido isso é muito difícil, né? O ferro fundido ali, para você começar a fundir o ferro é 1500 graus fácil. Então me parece que você não consegue uma boa uniformidade nessa fusão superficial que você tem ali, você teria que ter ali no ferro para fazer a solda. E isso é uma coisa que atrapalha bastante.
Outra coisa que parece que atrapalha bastante também é a quantidade de carbono do próprio ferro, do ferro fundido, né, que dificulta o processo. Porque você tem a formação de vários compostos de ferro e carbono ali na estrutura, na face ali da soldagem, né? Então você tem perlita, martensita, vários tipos de... Mesma coisa que você encontra nos minérios de ferro, né? Que ele liga muito bem com carbono. Então isso é outra coisa que dificulta, até porque se você fizer esse carbono reagir com oxigênio, por exemplo, você gera gás na solda e aí que você não solda de vez, né? E o terceiro motivo pelo qual essa solda pode não funcionar também é porque o ferro fundido ele é um material que ele é muito difícil você controlar a uniformidade dele e também o grau de impurezas que você encontra nele, né? Como o processo de fabricação de ferro fundido ele é um pouco bruto, porque ferro fundido é aço, né? É ferro com bastante carbono, né? Então ele não é um processo tão controlado assim para você controlar exatamente quanto carbono tem, e espacialmente dentro da sua peça você pode ter regiões com um pouco mais e um pouco menos de carbono. E aí a solda pega diferente quando você tem mais carbono e quando você tem menos carbono. Então parece que tudo isso influencia e torna a soldagem do ferro fundido algo mais difícil. Eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas o que eu encontrei foi isso daí. Beleza, imagina. Mais perguntas, gente, sobre metalurgia do pó? A metalurgia do pó, ela é importante, pessoal, porque você pode se perguntar, né? Falar, pô, mas se eu tenho que ter molde, se eu tenho que ter metal, e a metalurgia do pó, ela gera, naturalmente ela gera peças que são mais frágeis do que peças que seriam peças fundidas ou forjadas, né? Então, por que eu uso metalurgia do pó em vez de usar forjaria ou fundição? E tem alguns motivos, né? E os motivos são econômicos. A primeira é o desperdício de material, né? Se você usa fundição, se você usasse fundição, por exemplo, além dos canais de injeção ali do metal fundido, da rebarba e tudo mais, e do acabamento, que é bem pior do que o da metalurgia do pó, você ainda poderia ter uso de cera ou de areia, cimento, essas coisas que encareceriam o processo, né? Então com a metalurgia do pó você não tem. E outra coisa que encarece o processo também, e aí pensando no processo de fundição e no processo de forjaria, é a questão da quantidade de energia que você usa. Porque na metalurgia do pó, você chega no metal, você chega numa temperatura de quase fusão, uma temperatura próxima da fusão, mas ainda não é uma temperatura de fusão. Então você acaba gastando muito menos energia para aquecer o seu material e para você produzir a sua peça do que você gastaria para fundir ou para forjar a peça. Então meio que economicamente acaba fazendo sentido, né? Lógico que você tem que levar em consideração o custo dos moldes, que é mais elevado, mas também isso acaba se diluindo pelo fato de o molde ter com o processo de sinterização, né, você tem um molde que tem um acabamento superficial melhor, então a sua peça vai ter um acabamento superficial melhor também. Então, no processo de produção como um todo, você vai evitar outras etapas, né, de fabricação, por exemplo, uma usinagem posterior para melhorar acabamento, porque a peça já saiu com acabamento bom, né? E aí o que vai mandar no processo realmente é se a resistência mecânica da sua peça feita por sinterização, ela atende à aplicação que você está querendo aplicar. Se ela atender, beleza. Beleza, gente?
Beleza. Beleza, então beleza. Queria agradecer o grupo que apresentou aí também. Obrigado pela apresentação, pessoal. Ainda para ver que vocês trabalharam bastante aí para fazer a apresentação. Tem bastante informação, bastante conteúdo. E se não temos mais apresentações por hoje, não temos mais perguntas também, então a gente pode ficar por aqui, pessoal. A aula foi gravada também, tá? Eu vou postar lá no YouTube para vocês. Assim, quem não pôde assistir a aula por algum motivo aí, sei lá, vai poder assistir. Quem quiser assistir de novo também vai estar lá a aula. Tá bom? Não sei se vocês viram, eu vou dar um anúncio aqui porque tem bastante gente aqui que faz mecânica dos materiais também. Então eu já postei a avaliação lá em mecânica dos materiais, tá, pessoal? Junto com a avaliação do professor Fábio. Aí se por acaso alguém não recebeu o e-mail aí, já tá sabendo. Pode perguntar, Luiz Fernando, vamos lá. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Você colocou lá nas atividades a prova, né? Isso. E ali tá para fechar dia 22. Só que Isso. na própria prova você colocou dia 18. Isso. Então é dia 18, certo, para postar. Isso, o dia 18 é o correto. Eu sempre deixo uma margem, quer dizer, eu sempre deixo não, né? Mas eu adotei uma margem no AVA para não ter problemas, tá? Porque às vezes o pessoal, sei lá, eu não sei o que acontece com esse AVA, que às vezes a gente coloca uma data e aí ele fecha um pouco antes, ou às vezes ele fecha no dia certo, mas ele impede as postagens um pouco antes, então só para não dar problema eu deixei essa margem aí, tá? E sobre a postagem, na folha você falou que é para postar no escaninho. Isso. Mas ou sobe na atividade mesmo, submete nela. Se quiser subir na atividade, pode subir, não tem problema. Mas eu acho que essa atividade específica, ela tá como uma submissão só. Eu acho que se você subir uma vez, você não pode alterar. Então, se preferir, pode subir no escaninho. Ou se não, se quiser subir na atividade também, pode subir. Só tomar cuidado para ser a versão definitiva aí. Tá. E a última coisa é o nome do arquivo. Coloca como prova só? Pode ser prova, alguma coisa. Se vocês puderem colocar no nome do arquivo alguma identificação de vocês, tipo o nome de vocês, RA de vocês, alguma coisa assim, porque aí fica mais fácil para mim, que eu tenho que baixar os arquivos todos e organizar aqui, aí acaba facilitando. Ok, obrigado. Professor, Oi. coloca a resolução da sua parte no escaninho e a do Fábio no escaninho dele? Isso. A da minha parte pode colocar no meu escaninho. A do Fábio, eu acho que ele usa aquele... Eu não sei se ele usa o diretório compartilhado. Eu não sei Ele como usa o escaninho mesmo. Ele usa o escaninho, né? Então pode mandar no escaninho, não tem problema. Ah, beleza, valeu. Eu dou um toque nele lá, mas... Professor, eu tinha perguntado pro Fábio. Ah, Ele falou que... Eu perguntei pra ele se eu tinha que postar, por exemplo, só a resolução de resmate no escaninho de resmate e a sua separado. aham. Aí ele falou pra postar as duas pra não ter problema de confusão. Aham. Aí tudo bem se eu postar a de resmate junto com a de mecânica? Tudo bem. Pra mim não vai ter problema. Beleza, então. Beleza? A única coisa que não pode acontecer é você mandar de resmate pra mim e a de mecânica pra ele. Aí vai confundir. É que eu vou fazer, tipo assim, na frente e verso, né? Uma resolução de resmate e uma questão de mecânica. Aham. Só que daí eu tinha perguntado pra ele assim, se eu ia mandar só de resmate pra ele. Aí ele falou, não, você pode mandar de mecânica também em um arquivo só pra não ter confusão. Uhum. Daí fica as duas matérias em um único arquivo. Entendi. Beleza. Pra mim, tranquilo. Beleza, então. Obrigado, senhor. Nada. Luiz Professor, Fernando... aí Oi, pode falar. vai ter como fazer as 4 perguntas? Se eu fazer as 4 perguntas? Pode fazer. A regra é a seguinte, né? Quer dizer, se você só faz uma das matérias, aí você tem que fazer as duas perguntas daquela matéria. Mas se você faz as duas matérias, aí você pode escolher. Se você fizer uma questão só, o peso todo fica naquela questão, e se você fizer as duas, o peso é dividido entre as duas questões. Aí você escolhe. Ah, entendi.
Luiz Fernando perguntando se quarta-feira vai ser uma aula para tirar dúvidas. Sim, quarta-feira eu vou estar aqui no horário de aula, a partir das 8. E aí dá pra gente tirar dúvida da atividade. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Só isso. Beleza então, gente. Obrigado pela participação, pela presença de vocês. E não, eu que agradeço, gente. Essas aulas de seminário estão sendo muito bacanas, eu estou gostando bastante. E aí, para quem só faz tecnologia mecânica, a gente se vê segunda. Para quem faz mecânica dos materiais, a gente já se vê aqui na quarta. E para quem faz CNC, se tiver aí, a gente se vê na sexta. Acho que tem um rapaz que faz que é na sexta. Beleza, pessoal? Obrigado aí, hein? Valeu, abraço, gente.